Começa agora no Balanço Geral, Tribuna Livre, debate, opinião. Participe pelo telefone 252-6034. Tribuna Livre. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil. Começando pela Rede Bandeirantes de Rádio, nosso Tribuna Livre, programa gerado via satélite para todo o país. A partir de agora, os nossos telefones 252-6034, 8490-369 à disposição, para que vocês possam participar do nosso programa de hoje, onde nós vamos discutir uma vez mais, como havia prometido, a reencarnação. Hoje nós vamos contar mais uma vez com a presença da nossa analista de comportamento, a Maria Helena Brito Isso. Oi, Mari. Tudo bem, Mari? Tudo bom, Giba? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Uma boa Páscoa, né? É. Para todos nós. O coelhinho foi bom? O coelhinho é sempre bom quando a gente quer que ele seja bom, né? Ah, maravilha. Tá certo. Vindo diretamente de Brasília para os estúdios da Bandeirantes, Núzio Bregulho chegando. Tudo bem, editor da revista Isto É, nosso companheiro jornalista Núzio Bregulho. Você tá bom, Núzio? Bem, só achei estranho aquele calção do Santos sábado em Ceará. Rapaz, que coisa ridícula, não? Barbaridade. O gênio que inventou aquilo merece ser preso. Eu também acho. Diz que o pessoal do União São João ficou tão abobado que tomou 8 gols. É, porque eles não enxergavam direito. Eles queriam jogar xadrez ou queriam jogar dominó ali no calção do pessoal. Esqueceram da bola. Eles estavam procurando as pedrinhas, né, para poder jogar. É verdade. E acabaram tomando 8 gols. Mas tá tudo bem, tranquilo? Páscoa boa? Muito bem. Ótimo. E eu estou recebendo pela primeira vez no programa a Zelinda Orlando Hipólito, que é psicóloga clínica, e que eu disse a vocês que nós vamos trazer alguém que trabalhasse com regressão. E ela também vai nos explicar como é que é feita essa regressão, que segurança a regressão pode dar da existência de vidas passadas. Dona Zelinda, como vai? Oi, Gilberto, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Bom, daqui a pouquinho eu gostaria que você nos explicasse como é feita essa regressão, para que ela serve, para que a gente inclusive possa começar a conversar com os nossos ouvintes. Claro. Bom, eu disse para vocês que eu traria uma pessoa aqui que fizesse o contraponto dessa história, que ficasse contra a posição colocada tanto pela Maria Helena quanto pelo Núzio no programa passado. Eu fiz vários contatos, 3 pessoas estavam viajando e 2 tinham compromisso para hoje, não puderam comparecer. Lamentavelmente, uma já havia confirmado e por volta das 18 horas, não posso ir mais porque surgiu um problema. De qualquer forma, o tema está em aberto e vocês vão poder participar com a gente através do 252-6034, que é para a capital e Grande São Paulo, 8490-369, que é para o interior e outros estados. O papo é o mesmo. Você acredita em reencarnação? Que segurança você tem que você vai reencarnar? Que você já teve outras vidas? Ou será que a nossa passagem é simplesmente nascer, viver, morrer? Do pó viemos, pro pó vamos e ficamos nisso só. Para que viemos então? É a explicação que a gente vai querer tirar com vocês aqui, tá? Quero nesse começo do programa agradecer a carta do Rogério de Paula e Silva. Ele me manda uma carta a respeito do programa passado, com várias explicações sobre a Bíblia. A carta é muito comprida, viu, Rogério? Infelizmente não há tempo para eu ler, porque a carta é um romance realmente. Ele termina dizendo aqui que a alma, porque é espiritual, é imortal e aguarda a ressurreição do corpo. A perfeição da vida futura exige o homem em sua natureza total, como foi criado por Deus, alma e corpo. Ele termina dessa forma. Infelizmente não deu tempo que eu recebi todas essas cartas quando eu estava entrando para fazer o programa. Mas eu prometo que vou lê-las com atenção e depois a gente conversa nos próximos programas. Agradecer a carta do João Batista de Abreu, da Avenida Guerino Boscariol, 445, Jardim Zaira, Mauá, São Paulo. Eu nem cheguei, não deu tempo de abrir, a carta está presa, mas me parece que também é sobre isso. Também é sobre o tema da aula passada, o programa da aula, estou parecendo que nós estamos na escola. O tema do programa da semana passada, eu vou ler com atenção para depois poder falar aqui. Ele diz: por que sofrer mais? Clínica da Alma, médico cirurgião, Jesus, graduação, Filho de Deus, médico auxiliar do Espírito Santo, sua experiência infalível, sua residência e consultório em todas as partes, sua especialidade impossível, seu instrumento poder, seu favor graça, seu livro de receitas a Bíblia, doenças que cura todas, preço do testamento, preço do tratamento a fé, sua garantia absoluta, sala de cirurgia o altar,
Seu hospital, a igreja. Sua dieta, oração e jejum. Seus exercícios, boas obras e frutos. Horário de consultas 24 horas por dia. Fala, Mário. Eu preciso dar um alô aqui, já que você está respondendo as cartas. É. Na semana passada, várias pessoas ligaram, quase que a totalidade a favor. E teve uma moça que me deixou dar o nome dela, Ana Elisa Rezende, de Bauru. E ela disse o seguinte, que como é que a gente poderia, porque a Zelinda não está sabendo, na semana passada, tanto o Núncio como eu, nós professamos na mesma fé, tá certo? E o Gilberto, como intermediário, ele foi levando o programa. Então ela ficou um pouco brava, que ela disse que como é que a gente poderia afirmar isso como uma verdade absoluta, né? E então eu gostaria de dizer para ela, não só para ela, mas para todas as outras pessoas, que a crença de cada um é muito individual. Ela está baseada na nossa busca, na nossa fé, na nossa sensibilidade, na nossa sensitividade, na nossa inteligência, na busca de algo maior, mas ela é única. Então você não pode colocar como verdade absoluta, e nós não colocamos. Nem o Núncio colocou, nem eu coloquei, não é, Núncio? Muito pelo contrário, nós até fizemos crer bastante aqui que nós não estávamos aqui para convencer ninguém. Exatamente. E ela disse se eu teria coragem de dizer isso no ar, não é? De dizer que alguém tinha sido contra. Claro que eu tenho coragem e claro que eu respeito. Que para mim, Deus é um só, Deus é um todo. Vários caminhos nos levam a Ele, não é? Então eu acho que cada um de nós acredita em determinadas coisas, até devido à sua educação, à sua história, à sua maneira de pensar, à sua maneira de sentir, mas nem o Núncio, nem o Gilberto, nem eu, e eu acho que ninguém que vem ao programa, nós estamos a fim de colocar como uma verdade absoluta e única. A ciência está aí hoje em dia provando e muito todas essas coisas ligadas, vamos dizer, a uma espiritualidade. Agora, acredita quem quer e nem por isso vai deixar de entrar no reino de Deus, não é? Um detalhe muito importante, no meu caso especificamente, eu não estou aqui para colocar verdade nenhuma, estou aqui só para perguntar, que é a minha função. Mas como no nosso caso nós estamos para responder, nós estamos respondendo de acordo com a nossa crença. Correto. E tanto o Núncio como eu deixamos muito claro, diversas e diversas vezes, que isto era uma fé de cada pessoa, uma busca de cada pessoa, uma compreensão de cada pessoa, e não vai desrespeito nenhum. Todas as pessoas são gente, com sentimentos, com vontades, com esperanças, não é? Com as suas próprias crenças, e no fundo, cada um acredita no que quer. E para completar, eu queria dizer uma coisa: a gente não deve só acreditar naquilo que a gente quer. A gente tem uma palavra e tem que ter uma ação correspondente a essa palavra. Então, se você diz que tem que ter bondade, você tem que ser bom. Se você diz que você tem que ser fraterno, você tem que usar desse sentimento para com o próximo. Se você alega que você acredita, não é, num Deus maior, você tem que ser um efeito desse Deus maior, né? Então, era isso que eu queria responder para a Ana Elisa Rezende, de Bauru, com um abraço muito carinhoso. Bom, outra carta que eu recebi aqui do Romeu Oswaldo Neuza Iwasti. Eles somos um pequeno grupo de pesquisadores da Bíblia, sem a intenção de acomodar seus conceitos a esta ou aquela doutrina. Ao ouvir o seu programa, estamos desejosos de colocar também a posição da Bíblia a esse debate. A carta é longa, gente, infelizmente não deu tempo para eu ler também, porque, como eu disse, toda a correspondência chegou a hora que eu entrei no estúdio aqui. Não deu tempo. Vou ler com atenção, e como esse debate realmente nós vamos ter que voltar a falar do assunto, porque nós não conseguimos trazer uma parte contrária à colocação que foi feita no nosso programa de segunda-feira, evidentemente eu vou poder relacionar e vou poder dizer o que essas cartas contêm. Não, eu queria dizer, Gilberto, que até no tom do que a Marilena falou, não me surpreende de maneira nenhuma a reação das pessoas que reagiram à nossa conversa na semana passada. Eu até disse que isso ia acontecer, vocês se lembram. Quer dizer, o pessoal ligado à tendência salvacionista ou redentorista não vai se conformar com isso. Agora, eu quero dizer que eu respeito profundamente os salvacionistas, os redentoristas,
aqueles que acreditam no Apocalipse, nos que acreditam, cada um tem a sua fé. Nós aqui estávamos muito preocupados em apenas dizer qual era o nosso ponto de vista, até para que houvesse um debate. Se todo mundo pensasse igual, ia ser muito chato, o mundo seria muito monótono. Então nós colocamos as coisas como nós pensamos, e nós colocamos como nós encarávamos a leitura da Bíblia em relação às coisas, colocamos a Bíblia no lugar dela, quer dizer, o lugar que nós achamos que a Bíblia deve estar. Eu ainda continuo reiterando que eu acho que a Bíblia é um livro relativo, ela não é absoluta em nada, nem no Novo e nem no Velho Testamento. Bom, eu quero acusar o recebimento aqui de uma cartinha que traz aqui Agneus. Você sabe o que é, não? Agneus. Agneus é a Notícias do Agnello Pacheco. Ah, tá. O Agnello Pacheco, Criação e Propaganda, me manda aqui uma notinha dizendo que acaba de formalizar uma associação com a Feeling Propaganda, que vem se destacando no mercado publicitário mineiro. A Feeling e Agnello nasce para elevar o nível de trabalho, criação e atendimento. Parabéns ao Agnello Pacheco, que é um grande companheiro, um grande ouvinte nosso. Sucesso para a Feeling e Agnello, que nasce em Minas Gerais. Ele ganhou a conta da Telesp, né? Ah, é? O Agnello tá com a bola toda. Agnello tá com a bola toda, cada vez mais rica. Competente. É bom a gente saber, né? Competente e criativo. Duro, faz hora com ele. Quero agradecer também a Zelina, que vai participar com a gente, que me traz aqui a síntese da mágica. É dela e do Arsênio Hipólito Júnior. É a maneira fácil, rápida e segura de praticar magia seriamente. Muito obrigado pelo seu livro. Gente, eu vou a um breve intervalo comercial e já vocês vão poder participar com a gente no 2526034 8490369. Olimpíada 96. Apoio Ginsana. Contra o estresse e a fadiga, Ginsana. Você novo de novo em perfeito equilíbrio. Telesp. Café do Ponto, o ponto mais alto em café, um sabor para cada gosto. E Chevrolet e suas concessionárias. Aqui em Atlanta, com a Rede Bandeirantes de Rádio no dia a dia dos preparativos finais para a Olimpíada Centenária. Nos anos 70 e começo dos anos 80, o vôlei feminino do Brasil era a segunda potência da América do Sul. Por mais que tentasse, o time que tinha Isabel, Jaqueline, Regina Ochoa, Heloísa, Vera Mossa, entre outras, não conseguia dobrar o time do Peru. Hoje a luta é parecida, mas pelo primeiro lugar do ranking mundial. E a adversária é a seleção de Cuba, campeã olímpica e mundial, dona do melhor bloqueio e ataque de todo o voleibol da atualidade. Para vencer esse duro obstáculo, o técnico Bernardinho vai realizar novamente treinos com equipes masculinas, que serão orientados a atuarem como a equipe cubana, com bloqueio muito alto e ataque potente. A seleção feminina de vôlei disputará em maio amistosos na Holanda e em junho disputará um torneio na Suíça. A novidade dos últimos treinos tem sido a presença dos filhos da atletas na Fortaleza de São João, no Rio de Janeiro. Tudo isso para não quebrar a concentração das meninas e também para que a paz não seja perturbada. Em Atlanta, além de Brasil, Cuba e Estados Unidos, a Rússia promete lutar por medalhas. Aliás, a seleção da Rússia se classificou dentro de um pré-olímpico realizado na África do Sul, o que causou estranheza para muitos países olímpicos do mundo. E a paraibana Edinancy Fernandes da Silva, classificada para a Olimpíada de Atlanta, conquistou a medalha de prata do Big Boss Dutch Open, torneio internacional de judô, realizado no último final de semana e válido pelo circuito europeu. Edinancy perdeu a final para a chinesa Yu Wang por Koká. A brasileira é apontada como uma das mais fortes candidatas à medalha olímpica na categoria pesado. Valmir Jorge e Paulo Edson, Rede Bandeirantes de Rádio. Se você tem pressa de guiar um carrão, mas não tem pressa de pagar, procure já o seu distribuidor Ford. Versalhes a partir de R$ 18.800 à vista ou 40% de entrada, mais 36 prestações de R$ 556. Royale a partir de R$ 19.900 à vista ou 40% de entrada, mais 36 de R$ 589. Estas ofertas e seus planos de pagamento com variação cambial são válidos para todo o Brasil até 21 de abril. Não perca. Rastro apresenta All the Way. When somebody loves you, it's no good unless he loves all the way. A colônia e o desodorante Rastro foram feitos para quem está apaixonado. Someone to cheer you all the way. Who knows where the road will lead us? Colônia e desodorante Rastro aproximam as pessoas. O melhor jeito de trocar meu carro por um Chevrolet Zero.
preciso ter todo o dinheiro, mas vou pagar aos poucos. Não quero gastar tudo que eu juntei, mas posso ter o carro que eu sempre sonhei. Melhor jeito. Consórcio Chevrolet, o melhor jeito. Planos disponíveis na Ricavel, concessionária Chevrolet, Avenida dos Autonomistas, 1473, Osasco. Fone 702-5000. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. O veículo de comunicação do ano. Balanço Geral. Tribuna Livre. Bem, são 21 horas e 19 minutos. A partir de agora, então, 2526034, capital Grande São Paulo, 8490369, interior e outros estados. Antes da gente começar a atender os ouvintes, deixa eu conversar com a Zelinda aqui, pra gente saber o que é regressão, como é feita, qual é o perigo de uma regressão, ou quais os perigos de uma regressão. Bom, Zelinda, o que é a regressão exatamente? a regressão é a gente buscar no inconsciente conteúdos que existem, que vieram não sei de onde. Eu acredito que sejam de outras vidas, ou da sua infância, ou da época do útero. Mas justamente por acreditar em outras vidas, eu pesquisei muito. E a conclusão que eu cheguei, que não se pode realmente provar. Não existe como provar. Só que existem conteúdos no inconsciente. E seja lá de onde eles vierem, tanto faz como tanto fez, eles interferem na nossa vida atual. E quando eles vêm à tona, quando eles são esclarecidos, sejam reais ou apenas um produto da sua mente, que foi colocado lá, não sei como, resolvem certos comportamentos desagradáveis ou indesejáveis que você tem. Como é que se faz regressão? Existem várias maneiras de fazer regressão. Tem narcoanálise, hipnose e relaxamento profundo. Explica uma por uma. A narcoanálise seria uma regressão feita através de drogas, que te levariam ao estado alterado de consciência tal que você teria, entre aspas, visões e participaria de um processo. Não é o que eu mais gosto, porque eu acho que é muito melhor você conseguir as coisas de cara limpa, sem necessitar que seu corpo seja atingido, invadido por substâncias estranhas. Existe uma outra maneira. Vamos explicar que as drogas são medicamentos, né? Medicamentos. Vamos claro. deixar bem claro Não, que drogas não é aqui é droga, medicamentos. não. Droga no sentido de medicamento, aquele soro da verdade, tentar falar esse tipo de coisa. Segunda maneira de fazer regressão, através de hipnose. Então, hipnose, hoje em dia há muita confusão sobre hipnose e relaxamento profundo. Na hipnose existe um comando para que a pessoa não se lembre após. Então, eu te hipnotizo, falo uma porção de coisa, te dou um comando, você sai daí, não lembra o que eu falei, nem o que você disse. Também não é a que eu mais gosto, porque acredito que, para que você se livre de alguma coisa, você tem que necessariamente trazê-la à sua consciência, para que haja a escolha. E, finalmente, o que eu uso, claro, é o relaxamento profundo, onde você vai a um nível de relaxamento tão grande que altera as pulsações cerebrais. Você chega ao que todo mundo fala, mas nem sempre todo mundo sabe, que é o estado alfa. O estado alfa é uma pulsação cerca de 10,5 ciclos por segundo, onde você tem um acesso muito maior ao seu inconsciente. Eu estou chamando aqui de inconsciente um pouco mais, mas é uma terminologia mais fácil de ser compreendida. Mas talvez a gente explicasse melhor dizendo que era um sono consciente. É um Seria sono isso? consciente, mas um sono muito nítido, que você, ao sair dele, se lembra de tudo. Embora vivencie de uma maneira bastante forte, inclusive com sensações físicas, psíquicas e emocionais. Num processo de regressão normal, testado cientificamente, eu posso chegar até onde? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não. Já cheguei a tanto lugar estranho. Não tem como saber. Você nunca sabe. E quais os perigos desse processo de regressão? Uma regressão mal feita. Quando você faz uma regressão em alguém, a tua ideia, a tua premissa principal seria atingir o núcleo de um determinado comportamento indesejável. Para que você atinja esse núcleo, a base do núcleo do comportamento, existe sempre uma situação onde houve um, entre aspas, ferimento. Onde houve sangue, tá? Quando existe um rompimento de tecido sanguíneo, existe uma gravação, que a gente chama de incidente traumático primário.
Essa gravação é feita de uma maneira inconsciente em você. Você não sabe que isso está acontecendo. Só que depois você reage a este tipo de gravação. E a nossa ideia é buscar o início dessa gravação, aonde você não tem acesso, porque foi gravado enquanto você estava fora da sua consciência, da sua razão normal. Então a ideia seria buscar. E quando você vai buscar este início, 90% das vezes você tem dor física, que seria o momento onde houve essa gravação primária, rompimento de tecido sanguíneo. Por exemplo, se você sai de uma regressão com uma dor física, era melhor você nunca ter entrado nela. Porque pode despertar certos comportamentos físicos, somáticos, muito mais indesejáveis do que o comportamento que você tem e que não gosta dele. Bom, ou seja, quando você inicia um processo de regressão, você vai abrir o baú. Começo, meio e fim. Não pode ter interrupção. E desse baú vão surgir os problemas que te acompanham pela vida toda. Exatamente. Estão ali guardados no inconsciente e que você convive com eles e trabalha e você não sabe por que eles aparecem, por que eles voltam, como eles aparecem, em que situações eles ocorrem. Muitas vezes você percebe o comportamento desagradável, que a gente diz um comportamento aberrado, fora do normal. Então eu te digo bom dia e você tem vontade de me esganar. Se realmente eu estivesse te amolando, tá certo. Você poderia ter vontade. Mas eu tô quieta e de repente você não gosta de mim. Ou você se irrita. Vários comportamentos que a gente não tem explicação. Então você entra no lugar e se sente mal. Ou você olha para uma pessoa e não se sente bem. Ou você tá bem feliz e de repente você não sabe o que acontece, você vira as pessoas de lua, né, que a gente brinca. Você se irrita e não sabe por quê. Todo comportamento de irritabilidade, de dor, sem motivo lógico, de medo, sem motivo lógico, significa que essa mente inconsciente está agindo sobre você sem o seu controle. Bom, aí, acho que nós demos uma explicação a vocês, e é evidente que durante o programa a Zelinda vai se manifestar, acompanhando os depoimentos aqui da Maria Helena Bretuiz, do nosso analista de comportamento, e do Núncio Bregulho, que é o jornalista da revista Isto É, e que é nosso companheiro de todas as segundas-feiras. Vamos pro ouvinte na ponta da linha. Alô? Alô? Alô, que passa? Alô? Alô, boa noite, Gilberto. Boa noite, quem tá falando? Roberto Marques. Roberto, você fala da onde? Vila Mariana. Na Vila Mariana. Qual a profissão, Roberto? Decorador. Decorador. Você é adepto da reencarnação ou não? Olha, Gilberto, eu tô com a Bíblia aqui na minha frente e a Bíblia é um livro, tá entendendo? Foi escrito primeiro de todos os livros, né? Então, a Bíblia trata da salvação, certo? Sei. Como se fosse um livro da história do Brasil, eu ia saber se Cabral descobriu o Brasil, se fosse geografia era Rio. Aqui na Bíblia é a palavra de Deus, certo? Certo. Então, e se você me permite, Gilberto, se você me permite aí, ó, até vou roubar um segundinho para te dizer que eu te admiro muito você, porque você é um batalhador das grandes causas. Muito obrigado. Entendendo? A Maria Helena é uma mulher fenomenal. É a única mulher que eu vejo defender as mulheres sem deixar de ser feminina, né? Admiro muito a Maria Helena. Então, Gilberto, eu estou com a Bíblia aqui na mão. Se você me permitir, eu tenho 2 textos para ler para você. E eu peço que você me dá essa oportunidade. Por favor, rapidinho. Rapidinho, você tem 2 textos, entende? Então, aqui eu vou te mostrar para você um texto que você tem batalhado aí com alguns ouvintes. Aqui está escrito assim: Jesus diz aos discípulos: não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Certo. Se assim não for, aí eu vou teria dito: pois eu vou preparar os lugares, e quando eu for e preparar os lugares, voltarei e receberei vocês para mim mesmo, para aonde eu estiver, estejais vós também. Aí diz Tomé: Senhor, não sabemos para onde que... disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? E respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao céu, ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha aqui, Roberto, com relação a essa colocação que você está fazendo, eu recebi de uma vez que eu estou lendo as cartas que chegaram agora, que enquanto vocês estão falando, eu estou dando uma passada rápida de olhos aqui, ouvindo vocês e ainda passando os olhos aqui nas cartas. O ouvinte, ou os ouvintes, Romeu, Oswaldo Neus e o Asti, eles dizem o seguinte:
Deu para perceber porque Cristo fala em João 14:2. Na casa do meu pai há muitas moradas. Considere também que o céu deve ser inúmeras vezes maior que a terra. E 1/3 da população significa muitas moradas vazias. E veja agora a situação da terra, infestada de anjos caídos, demônios, maus espíritos, etc., sob o comando de uma das maiores inteligências do universo. A própria contrafação ao caráter de Deus. Sem chance de retratação, a preocupação agora é destruir ao máximo a obra do Criador, destruindo sua principal criação, o homem. Essa é uma colocação de um outro ouvinte em relação à mesma coisa que você está dizendo. Viu, Gilberto? Não é eu que estou dizendo, aqui quem disse foi Jesus. Não, é que Jesus não está falando comigo, a forma de dizer é que você está falando. Não, eu estou lendo aqui. Jesus fala comigo quando eu estou batendo aquele papo íntimo com ele. Agora você está falando aquilo que você está lendo. Ô, Gilberto, então, por gentileza, aqui, ó, em Hebreus, ó, o apóstolo Paulo, se a gente não acreditar no apóstolo que falava sobre o Espírito Santo, que ele não falava sobre ele, então aqui ele diz, eu não vou começar de cima para não roubar muito tempo, certo? Então ele diz, aqui ele diz aqui assim, e assim como está ordenado, porque Jesus, aqui começa aqui, Jesus morreu uma vez na cruz para a salvação de toda a humanidade. Ele morreu só uma vez só e salvou a humanidade. Então aqui embaixo diz o apóstolo São Paulo, e assim como aos homens está ordenado morrerem só uma vez e depois disso o juízo. Então ele está mandando morrer ele diz aqui que morre uma vez só. Agora é o apóstolo São Paulo que está falando. E aqui, como você está dizendo, aqui não se turbe o vosso coração, Jesus estava dizendo aos apóstolos que eram pessoas sagradas, falava sobre o Espírito Santo e tinha um lugar certo na salvação. Então Jesus, quando falou para ele que quando eu for preparar lugar, vocês vão e ficarão comigo aonde estou. Bom, para você então, em síntese, só simplificando para a gente não tomar muito tempo, você não acredita em reencarnação? Não, por que, Gilberto? Aqui está dizendo assim que Jesus, como diz, ele não, porque o Espiritismo é mais ou menos assim, você é um objeto que não foi bem acabado, você vai lá para cima e te devolve para baixo. Então, pera um pouquinho só, Roberto, quando você fala aí que no Espiritismo a colocação é que você é um objeto que não está bem acabado, você volta para ser reconstruído, é isso? Maria Helena, o que você tem a dizer a respeito? Não, olha, eu acho que em primeiro lugar a verdadeira religião, Roberto, está acima de todas as paixões humanas, entendeu? Eu acho que eu respeito profundamente, todos os meus princípios estão baseados nos 10 mandamentos, no Sermão da Montanha e no Pai Nosso, que é o maior documento do mundo cristão, certo? Então eu respeito você, é óbvio, evidente, acho que cada um de nós está num nível de evolução, de conhecimento. E eu não acho que a morte seja um fim. Eu acho que ela é uma etapa do nosso caminho. Então, se eu acho que ela é uma etapa do nosso caminho, nós temos vários caminhos a percorrer. Entende? Então, eu acho que nem você, nem eu, nem ninguém podemos ter assim, uma paixão tão violenta por uma verdade de cada um de nós. É claro que Jesus é o nosso irmão iluminado, o nosso irmão maior, o nosso mestre, não é? Ele é tão filho de Deus quanto nós. E a gente interpreta as palavras de Jesus de acordo com a nossa evolução espiritual. Então, a minha pode ser uma, a sua pode ser outra, a do Núncio pode ser outra, a do Gilberto, de qualquer ouvinte. Então, se você pensar que esta Bíblia, que é o livro maior, né, do mundo espiritual, vamos dizer assim, ela foi escrita há quantos anos, numa forma diferente de interpretação. Se você pegar livros hoje em dia, Roberto, que, vamos dizer, decodificam até a própria Bíblia, as palavras de Jesus verdadeiras, numa interpretação metafísica, vamos dizer assim, você vai encontrar um outro lado de verdade sem anular a sua. É uma interpretação das pessoas. Então, pera um pouquinho só, Maria Helena. Perguntando para Zelinda, como é que você interpreta na casa do senhor há muitas moradas? Eu interpreto que existem várias situações de vivências. Para mim, na minha crença, seriam várias vidas. Seriam vários lugares que a pessoa deveria aprender. Eu acho que a gente está aqui para aprender, não para ser punido. Mas nós viemos com um script de aprendizado. E a punição
acontece porque nós não aprendemos em tempo. A punição não é feita de fora para dentro, mas de dentro para fora. Nós nos punimos. E essas muitas moradas, para mim, seriam as várias oportunidades que nós temos. Então, por exemplo, se eu preciso aprender matemática, eu estou no primeiro ano primário, por acaso meu pai me pôs na escola porque eu quebrei o vaso da sala? Acredito que não. Ele deve ter me colocado na escola porque eu precisava daquilo para continuar a minha evolução. Da mesma maneira, eu acho que nós fomos colocados aqui. E nós temos um script, ou seja, um programa. Então, no primeiro ano primário, você tem português, matemática, geografia, você deve ter uma porção de matérias, como nós temos aqui. A gente vem com uma programação definida. E a gente vai repetindo à medida que não conseguimos aprender. Se você quer descobrir qual é o aprendizado da sua vida, veja o que lhe faz sofrer. O que lhe faz sofrer foi porque você ainda não aprendeu. A partir do momento que você aprender, você não sofre mais. Mas pera um pouquinho só se aprende, pela tua filosofia, só se aprende com sofrimento? De modo algum. Muito pelo contrário. Eu acho que você pode aprender de diversas maneiras. Imagine, você está no primeiro ano primário, então você tem que aprender multiplicação. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, tudo bem. Quando chega nos 3 vezes 3, por alguma razão você encalacra e não consegue. O que eu faço se eu sou tua professora? Eu tento te ensinar. Vai depender da tua boa vontade aprender rápido, devagar, com sofrimento ou sem. Então você pode dizer assim, Zelinda, vem cá, dá uma mãozinha. E começa. Coloca a tua energia, coloca a tua vontade, coloca teu esforço e vai lá. 3 vezes 3, 3 pauzinhos, 3 pauzinhos, 3 pauzinhos. Tudo bem. Ou você pode aprender como uma porção de filho da gente faz, que levanta, vai tomar Coca-Cola, passeia, etc e tal, e volta para aprender. Vai demorar mais tempo, com certeza. O importante é o seguinte, você ainda não sabe quanto é que é 3 vezes 3. Eu sou tua professora e eu pergunto, quanto é 3 vezes 3, Gilberto? Gelado, dor de barriga, suar frio, dá aquela agonia, você está sofrendo. A partir do momento que você aprendeu, seja pelo amor, pelo teu esforço, ou pela dor, repete de ano, faz tudo de novo, não importa a maneira com que se aprende. Cada um tem a sua. Mas desde que você aprende a lição que te foi dada, eu pergunto, Gilberto, quanto é 3 vezes 3? Você diz, 9, Zelinda. O que até agora foi um sofrimento se torna até um prazer. Você já sabe responder. Não há mais dor. Tem uma coisa que depois eu vou discutir com a Zelinda nessa colocação que ela está fazendo, porque na escola da vida, quando você não passa de ano, você volta para cumprir uma etapa, você foi reprovado na passagem. Me ficou um negócio aqui na cabeça com relação àquelas pessoas que passam por esse tempo só com sofrimento, que depois eu gostaria que me explicasse. Núcio, no contexto geral, a gente está colocando aqueles que são contra, que não aceitam a reencarnação, colocam a Bíblia como um exemplo maior. Mas vocês que têm uma outra linha espiritual, vocês colocam que esta passagem pela vida, ela não é uma passagem única, você não se aperfeiçoa numa vida só. Você teria que se aperfeiçoar em várias vidas. Veja bem. Explica para mim direitinho. Veja bem, para começar, eu queria dizer ao Roberto que nós espíritas também somos leitores do Evangelho, e entre os 7 livros chaves da doutrina está o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é muito diferente do Evangelho segundo São João. Agora, nós não somos salvacionistas e não acreditamos que nascemos com o pecado original. Porque se você sabe, você está me ouvindo, Roberto, você vai ver que o pecado original remonta a Adão e Eva, a partir da Gênesis, o livro escrito por Moisés. E hoje nós sabemos pela ciência que Moisés usou uma linguagem extremamente figurada para explicar a origem do mundo, o que já começa a derrubar determinadas coisas que a Bíblia traz. Então eu falei na abertura e volto a dizer, a Bíblia é um bom livro, mas é um livro relativo, ela não é um livro absoluto. Nem tudo que está escrito lá é exatamente como está escrito, porque se fosse assim, os seguidores da Bíblia seriam todos de uma religião só, não se partiriam em tantas falanges, pensamentos, igrejas, etc. Nós não temos nenhuma pretensão em fazer com que as pessoas comecem a acreditar na reencarnação. Não temos nenhuma pretensão em fazer com que as pessoas aceitem a ação do espírito, encarnado ou desencarnado. Não temos essa pretensão. Só gostaríamos que as pessoas refletissem um pouco. São João é um dos evangelistas mais felizes. E eu acho que nessa frase dele, o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, disse tudo, absolutamente tudo. Está resumido ali, não há nada, não há nenhum confronto com a tese da reencarnação. Agora, quanto a São Paulo,
a frase dele, do jeito que você colocou, e assim como está, aos homens está ordenado que morrerão uma vez só, eu não sei, São Paulo era um ativista político de excelente qualidade. E ele, quando fala nessa carta aos Hebreus que você citou, ele está se referindo não à questão dogmática da igreja, e sim à ação religiosa da igreja naquele momento. Então eu não sei se ele está ditando uma norma, um dogma, são coisas que a gente tem que avaliar, Roberto. Fala, Roberto. Olha, por gentileza, olha, lógico, não dá para... Eu, por exemplo, eu não vou pôr a minha palavra contra de Jesus, eu não posso. Mas Jesus não escreveu livro nenhum, Roberto. Dá licença. Olha, os judeus e os fariseus andavam atrás de Jesus para não concordar com ele. Jesus um dia fez milagres evidentes, entendeu? Fez coxo andar dos judeus. Os judeus não eles queriam, a finalidade deles era não acreditar que Jesus era o Filho de Deus, o rei de Israel espiritual, porque eles pensavam que era o rei material, mas Jesus era o rei espiritual. Como eles não queriam acreditar, Jesus fez milagre na frente deles e eles não acreditaram. Jesus falou uma coisa, cuidado, hein? Ele falou assim, olha, se pecar contra o Pai, tem perdão. Se pecar contra o Filho, tem perdão. Mas se pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Quer dizer, se a pessoa está vendo o milagre feito por ele, evidente, e não acredita, essa pessoa não pode ter perdão porque ele não tem palavras para justificar um cego. Mas o Roberto, acho que nós estamos saindo um pouquinho. Não há contestação quanto a Deus. Não há contestação contra o Cristo. Há contestação contra a colocação que é feita. Então, na realidade, a interpretação dada é que difere entre as pessoas. Cada um lê de uma forma e entende de uma forma. Porque se viesse na Bíblia a interpretação do texto, seria muito mais fácil para as pessoas assimilarem. No caso, não. A Bíblia dá margem a que você interprete da sua forma. Depende de como você lê. É essa colocação que eles estão fazendo aqui. Mas nesse texto aqui, ele ainda disse em outra oportunidade, no meu aprisco, há outras ovelhas. E ele quis dizer que quando ele pregou para os judeus, ele veio pregar para os judeus, que não foi recebido. Aí ele estendeu, na casa dele tem morada para todas as nações. É para todo mundo. Agora é muito mais fácil, Gilberto, você pegar o Evangelho de Jesus e procurar, né? Ninguém é santo, todo mundo é cheio de defeitos, mas a vida da gente é uma eterna aprendizagem. Agora eu pergunto para você, a religião manda a pessoa se aperfeiçoar, se amodelar o caráter de Cristo, se amodelar, a pegar o padrão da Bíblia para uma vida, para que a pessoa tenha a oportunidade de partir para a salvação direto de uma vez só. Mas que o que se discute é realmente o seguinte, Roberto, o que se discute também é o tipo de mensagem que é dada, com um exemplo que você deve seguir, você fala no exemplo a ser seguido, a mensagem que é dada é interpretada, cada um interpreta de uma forma, é por isso que a gente está querendo aqui saber exatamente qual é a posição, qual é o tipo de interpretação que você dá. Quando você coloca que você é contra, você já colocou exatamente o porquê. Você está seguindo a Bíblia. Embora a gente não possa avaliar da forma que você recebeu o que está na Bíblia. Como é que você interpretou esse texto na realidade? Agora eu acho uma coisa, Gilberto. No momento que ele, o Roberto, não é, acredita na Bíblia, acho nota 100, e ele se conduz de acordo com aquilo que ele está acreditando, nota 1000. Maravilha. Não é? Porque o que vale é o teu comportamento, é o que eu falei, é palavra e ação. Agora, o que a gente vê muitas vezes são pessoas que pregam a Bíblia, leem a Bíblia, mas não se comportam de acordo com a Bíblia. Eu acho que cada um de nós tem o direito de acreditar naquilo que quer, não é? Que religião você é, Roberto? Mas Maria Helena, um segundinho, pelo amor de Deus. Mas Maria Helena, mas veja só, mas é uma coisa evidente, clara, aí todo mundo vai concordar comigo que todas as pessoas aleijadas que têm se arrastando por aí, o diabético, o coração, o câncer, entendendo? De mama, câncer de próstata, é uma coisa hereditária. É coisa hereditária, é genética. Qualquer médico vai provar que uma pessoa teve uma má formação, que eu tenho um vizinho com o menininho dele que arrasta no chão, porque diz que a menina ficou grávida.
E ela, para não mostrar para os pais a gravidez, ela apertou a barriga até quando não pôde mais. Ô Roberto, quando você fala que informação genética, então quem vem para pagar o pecado do outro? Não, Não, você está falando que quem tem câncer, quem tem problema no coração e tal, tem um fator genético que está provado. Então, por exemplo, eu tô com uma ponte safena, que eu tenho mesmo, né? Então eu estou pagando, como eu recebi isso daí hereditariamente, eu estou pagando o pecado de outro, então. Gilberto, toda regra, eu tô falando sobre regra. Eu tô falando sobre os médicos que estudaram, entendendo? E que as doenças, a maioria são genéticas. Isso é uma coisa evidente que é genética. Entendendo? É uma coisa, eu estou falando sobre regra, agora sobre exceção não dá para falar. Quer dizer, então eu posso me considerar uma exceção? Não, você pode, porque tem exceções, entendendo? Tem exceções, mas qualquer você vai fazer um exame no médico, ele fala, você tem alguém na família diabético? A primeira coisa que ele faz é essa pergunta, você tem alguém diabético? Mas você sabe de uma coisa que às vezes não existe ninguém diabético numa família. E existe um diabetes chamado diabetes adquirido, que pode ser até por uma questão emocional, você pode adquirir esse diabetes. Quer dizer, aí já não entra o fator hereditário, entraria o fator emotivo da pessoa na doença. Mas a Zenina tem uma colocação para fazer, Zenina. Eu ia falar algo semelhante, que, por exemplo, o câncer é uma doença hereditária, ou seja, existe a predisposição para o câncer. Existe aquele estudo francês a respeito do câncer, que seria uma célula que ficou congelada na hora da formação do feto. E essa célula ficaria em qualquer lugar do seu organismo. E ela despertaria por alguma razão. Essa razão seria uma razão emocional. Tanto é que toda pessoa que tem câncer, você vai procurar lá para trás, a partir entre 1 e 3 anos, existiu alguma dor emocional muito violenta. Então, até pode ser genética. A tendência a ter, mas desenvolver ou não, depende de cada um. Peraí, deixa eu te socorrer aí. Fala. Tá mais ou menos provado, e aí nesse ponto o Roberto tem razão, o câncer é genético mesmo. Na formação da cadeia genética, ele se coloca. Agora, o câncer é uma doença crônico-degenerativa. Quer dizer, é muito raro você ter um caso de câncer, a não ser quando você tem um caso de câncer infantil, quando você tem um caso de câncer precoce. Mas o câncer, normalmente, o grupo de risco começa aos 40, 45 anos, que é a fase de ocaso do, apenas para usar uma linguagem espírita, do invólucro carnal, não é? Que começa, realmente, a máquina começa a dar problemas. Então, aí nesse momento, a cadeia genética começa a dar os sinais. A própria estruturação da pessoa naquela função começa a mostrar. Então, se você, por exemplo, é cardíaco, não tenha dúvida que você tem um antecedente cardíaco. Se você tem uma predisposição a câncer, seu pai morreu de câncer, o que a ciência não consegue provar ainda é o seguinte: se o teu pai morreu de câncer, em que momento você vai desenvolver? Porque se ela conseguir provar isso, você já se previne antes. Entendeu? Quer dizer, esse é o segredinho da engenharia genética, que eu acho que no futuro, mais 20 anos aí, nós estamos no limiar disso. Quer dizer, você tem como prevenir. Por exemplo, casos de mulheres com câncer de mama. É quadro clássico, sabe? 99,9% dos casos tem antecedente na família. Agora, a genética não é uma coisa tão simples assim, do pai pro filho, do filho pro neto, do neto pro bisneto. Não é bem assim, não. Muitas vezes é um gene recessivo, passa para um filho, não passa para o outro. Esse que tem o gene recessivo vai passar para o neto, que por sua vez, quer dizer, a genética não é uma cadeia linear, ela a proporção é de 8 genes para cada cadeia. Como nós temos 32 cadeias, são 32 a 8ª potência. Quer dizer, o número de possibilidades é imensa. Então, é aí que a engenharia genética está tentando estabelecer. Quer dizer, vai ser possível no futuro, com um cromossomo de uma pessoa, saber exatamente, você vai ter predisposição para doença cardíaca, para câncer, você vai ter predisposição para diabetes, que também é crônico-degenerativa, não é? Doença coronariana, nós estamos falando de doenças crônico-degenerativas, né? Que são doenças que acontecem quando o sujeito já está lá, a máquina dele já queimou. E normalmente são doenças provocadas, inclusive, pelo seu modo de vida. Se você bebe muito ou fuma muito, como eu, que fumo que nem um condenado, eu tenho propensão a ter câncer de pulmão. Agora eu conheço gente que morreu com 92 anos fumando, feito condenado, e estava com o pulmão limpinho. E eu conheço gente que com muito menos morreu. Quer dizer, que morre então não com adianta. câncer no pulmão sem fumar. É isso, quer dizer, então é uma conversa de fumante falando, hein? Mas é verdade. A gente procura achar uma desculpa. É verdade. É verdade.
Mas é verdade, por exemplo, você pode ver que você tem o comportamento muito aproximado do teu pai ou do teu avô, muito aproximado. Então, se você, normalmente, você pode ter até o gênio diferente, mas você vai ver que você vai revelar o mesmo comportamento orgânico. Você vai ter dificuldade. Até essa semana nós publicamos uma reportagem, isto é, que prova que até a gordura, esses gordinhos, é tudo hereditário. Não é porque o filho do pai gordo come muito, não é não, a cadeia genética ele é predisposto a engordar. Então isso quer dizer, a ciência avança a olhos vistos. É claro, o Roberto estava falando aí de coisas muito mais sérias do que isso que nós estamos falando. Ele está falando do poder do Cristo, de chegar num lugar, pegar um defunto, né? Não é isso, Roberto? E aí chegar pro cara e falar, levanta, e o cara, pumba, pula fora. Só teve um que fez isso, não teve dois. Por isso que ele é o Messias, por isso que 2000 anos depois nós estamos falando dele. Se fosse um coitado, nós não tínhamos nem lembrado. Por isso que tanto se discutiu e tanto se fez em 2000 anos em nome do próprio Jesus. Agora, exatamente o que ele falou, o que ele pretendia, o que ele queria, a essência disso, não era uniformidade. Por isso, talvez São João tenha dito, a minha carta não haveria a possibilidade do livre-arbítrio. Você escolher, inclusive, a interpretação a ser dada a cada texto. O livre-arbítrio te dá uma oportunidade ou de se conduzir bem ou de se conduzir mal, né? Certo. É a mesma história que a Avelina contou da aula. Quer dizer, lógico. O aluninho não foi bem, quer dizer, se ele não tiver uma consciência, se ele não tiver uma regra, se ele não tiver um interesse pela coisa, ele vai continuar indo mal. Agora, se ele acordar e usar esse livre-arbítrio que ele tem, vou aprender, porque com isso eu vou evoluir e vou me destacar, ou vou ter mais facilidade, vou ser feliz, é uma coisa, mas ele pode usar para o mal também. O problema, Marilena, é que há 2000 anos atrás só existia uma forma de se expressar, pela dicotomia do bem e do mal. Claro. Então, ou você ia para o paraíso, ou você ia para o inferno. Ou você era bom, ou você era ruim. Ou você era rico, ou você era pobre. Quer dizer, a forma de expressão era dicotômica. Eu acho que hoje, 2000 anos depois, a gente ainda convive com essa dicotomia. Quer dizer, nós ainda estamos acostumados a lidar o certo, errado, vermelho, preto, azul, amarelo. E, na verdade, a realidade não é essa. Nós temos gradações incríveis. Agora, você tem que considerar... Quer dizer, o que é bom, o que é mal. O que é bom para quem, o que é mal de quem. Sabe? Quer dizer, toda essa... Nós temos que considerar uma coisa muito maior, que Jesus falava também em metáforas. Claro. Então, esta interpretação aí que eu tô dele, que com o decorrer do tempo, não é? Cada religião abraçou. Você já se perguntou por que é que ele não sentou e não escreveu? Moisés escreveu. Por que ele não escreveu? Porque escreveram por ele, porque ele não escreveu. Não, exatamente. Eu tenho a impressão que ele colocou isso, quer dizer, essa é a minha impressão, não é? Para cada um no seu nível poder interpretar. Mas eu te vou fazer uma questão. Você acha que se ele tivesse escrito, a civilização cristã teria se desenvolvido com tamanha riqueza de ver? Porque até essas próprias contradições que a civilização cristã viveu nesses 2000 anos que tornaram a civilização essa gama imensa. Não, foi aí que todo mundo foi em busca de uma verdade maior. Exatamente. Né? Então todo mundo teve que correr no bom sentido. Você vai cumprir os mandamentos, cumprir os preceitos morais, evoluir, em busca de um Deus maior. O Núncio tem toda a razão. Bom, Roberto, você tem alguma colocação em 30 segundos para fazer para mim? Tudo bem, Gilberto. Eu agradeço todo o tempo que você me deu. Só para arrematar, entendendo? Rapidinho assim, porque tem aquela passagem do Lázaro e do rico, entendendo? Que os dois morreram. Então, quando chegou lá numa determinada oportunidade, foi mostrado no seio de Abraão o pobre, o Lázaro, certo? E o rico do outro lado. Aí ele estava em tormentas, ele não estava num lugar confortável como estava o mendigo, sabe? Aí então ele falou assim, pelo amor de Deus, ele falou assim, me permita, entendendo, que eu vá lá embaixo dizer aos meus irmãos para seguirem a palavra correta, os ensinamentos de Jesus, me permita que eu desça lá. Aí foi dito a ele assim, olha, se os seus, não adianta nem ressuscitar mortos e ir lá embaixo falar, porque ele estava morto, nem se ressuscitar mortos aqui, descer lá embaixo falar para os seus irmãos, eles não vão acreditar, porque lá embaixo, para eles acreditarem, tem os profetas ensinando. Então, nem que ressuscitasse mortos, os judeus, eles não iam aceitar, porque eles não iam aceitar Jesus mesmo, está entendendo?
porque eles não queriam, eles estavam cegos, então eles não queriam aceitar. E agora, infelizmente, a gente está vendo que Jesus falou, pode negar tudo, mas quem não acreditar que ele morreu na cruz, que ele foi crucificado, que ele deu o maior presente para a humanidade, o maior presente que ele deu para a humanidade é a oportunidade da pessoa para ele ressuscitar novamente. A ressurreição é o maior presente que a pessoa pode ter. Agora, você falou aí que a pessoa vai na escola e repreende. É muito mais fácil o pai ensinar ela estudar direitinho para ela chegar no fim do ano, passar bonitinha, do que ela ter a oportunidade de não estudar bem, porque depois eu repito, eu vou tentar no outro ano, É melhor ela passar e ser bem ensinada. Ok, Roberto. Muito obrigado pela participação. Um grande abraço. Você tem que fazer um breve intervalo comercial. E na volta eu gostaria de saber se a Zelinda, dentro das suas experiências de regressão, ela chegou a constatar alguma regressão tenha lhe dado o sentido exato de uma outra vida. Não todos, nos casos em que você realmente fez regressão, se teve um que te chamou mais atenção a ponto de dar certeza de uma vida anterior, ou quase certeza de uma vida anterior. Vamos, um breve intervalo. Atenção! Casas Bahia colocam você lado a lado com toda a tecnologia e qualidade de um produto importado pelo melhor preço e condição do mercado. Grande variedade e quantidade de produtos importados você também compra em até 16 prestações mensais, com a taxa de financiamento de 7% ao mês e nada mais. Se você encontrar preço ou prestação menor, fale com a gente. Casas Bahia. Dedicação total a você. Estou assim, frito, por refrescar isso, frisco é alegria, frisco todo dia. Estou assim, frito, por refrescar isso é frisco é aventura, é pura gostosura, frisco vai trazer, vem que vem pra você também, frisco. O melhor negócio em caminhões tem nome, Volksplan. Volksplan é o melhor plano para comprar caminhões Volkswagen com as melhores taxas do mercado. Você compra seu caminhão em 36 ou 42 vezes e só paga a primeira prestação 30 dias após o faturamento. Procure logo seu concessionário de caminhões Volkswagen, porque também seu caminhão usado vale como parte de pagamento. Esta é uma oportunidade única para comprar seu caminhão. Caminhão Volkswagen, você conhece, você confia. Cerveja com sabor, Tecate vem agora em litro também. Tecate Onway. A Tecate está abrindo uma novidade para você. Tecate 1 litro Onway. Tecate, o litro de cerveja mais gostoso do Brasil. Tecate chega diferente. Alegria, minha gente! Todo sabor e embalagem Onway. Tecate, a cerveja gostosa. Tecate. Venha ver a Mercedes com outros olhos. Nova série E. Nenhuma outra marca oferece o design, a personalidade e a exclusividade que a série E oferece. No estilo arrojado e esportivo do modelo Avantgarde ou no requinte do Elegance, cada detalhe foi estudado para proporcionar mais conforto, segurança e performance. Conheça os automóveis da nova Mercedes série E, num credenciado Mercedes-Benz. Você vai ver o mundo com outros olhos. Sexto Festival Bob's de Natação. Oferecimento Bob's. Gostoso é no Bob's. E hoje começa a contagem regressiva para as finais do sexto Festival Bob's de Natação. Equipes de Santos, Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto, Campinas, outras cidades do interior de São Paulo, capital paulista, Florianópolis, Curitiba, Volta Redonda, cidade do Rio de Janeiro, além de Belo Horizonte e várias cidades mineiras, fazem essa grande festa, somando um total de 1.625 nadadores com idade de 7 a 16 anos. Lembrando que todos não federados. Essas finais serão realizadas nos dias 13 e 14 de abril no Parque São Jorge e Esporte Clube Corinthians Paulista, mesma piscina em que foi disputado o Troféu Brasil de Natação no final de 1995. Gostoso é nadar no Bob. Especial, a galera se agita, esse sabor não tem igual. O sabor é bom, Bob é demais. O sabor é nosso, é seu, é meu, é só correr atrás. O sabor é
cidade grande na floresta, num bar no meio do deserto, numa tribo, num bando de amigos, ela transforma tudo em festa, na cidade grande na floresta, vida fantástica gelada, eu quero Antártica, para alegrar a minha vida, o meu palácio e minha casa. Vida Antártica gelada, o mundo inteiro quer Antártica. Atenção! Casas Bahia colocam você lado a lado com toda a tecnologia e qualidade de um produto importado pelo melhor preço e condição do mercado. Grande variedade e quantidade de produtos importados você também compra em até 16 prestações mensais, com a taxa de financiamento de 7% ao mês e nada mais. Se você encontrar preço ou prestação menor, fale com a gente. Casas Bahia. Dedicação total a você. Tá na hora de mudar o disco com maionese arisco. Maionese arisco é gostosa demais. Quanta coisa deliciosa a gente faz. Salpicão, molho tártaro, molho rosé. Salada russa você vai ter. Tá na hora de mudar o disco com maionese arisco. Hambúrguer, chuchu e omelete pão. Carabé, carolina, conquistando camarão. Batata frita, sushi, salmão. Com maionese arisco tudo fica bom. Maionese Arisco. A maionese campeã é Arisco. Balanço Geral. Tribuna Livre. Bom, antes da gente seguir aqui com o ouvinte, vamos ao Marcelo Lopes e a questão do problema lá no Campo Limpo. Bem, Roberto, somente 2 horas, mais 1 minuto e meio, e os moradores aqui da Avenida Carlos Lacerda, à altura do número 1670, não arredam o pé. Eles iniciaram a manifestação por volta das 19 horas e 30 minutos, protestando contra a ocorrência de 4 atropelamentos ocorridos desde o início de ontem, da tarde de ontem até o início da noite de hoje. Pelo menos as informações iniciais dão conta de que 2 pessoas faleceram por causa desses atropelamentos. Recapitulando um pouquinho rapidamente, segundo os moradores, essa avenida ela estava com lombadas distribuídas ao longo de toda a sua extensão. Ela foi recentemente recapeada pela Prefeitura de São Paulo e agora ficou um verdadeiro tapete propício para a corrida daqueles motoristas inescrupulosos. E daí a ocorrência desses acidentes, desses atropelamentos. Os moradores estão então protestando desde as 19 horas e 30 minutos, pedindo alguma providência, querem uma solução por parte da Prefeitura para a instalação dessas lombadas, a recolocação dessas lombadas aqui na Avenida Carlos Lacerda, pelo menos na altura do número 1670. Nós relatávamos que por volta de 20 horas, uma perua da CET veio aqui com apenas um homem, apenas um técnico. Esse rapaz não resolveu nada e acabou, evidentemente, saindo temendo ser linchado pelos populares. Inicialmente eram 2 as fogueiras, agora já são 5. E à medida que vai passando o tempo, os moradores vão trazendo pau, vão trazendo ainda outros pneus, até lixo, e ampliando o número de fogueiras aqui na Avenida Carlos Lacerda. Daqui a pouquinho já estaremos com essas fogueiras chegando quase à própria estrada de Campo Limpo. Nesse momento o trânsito não é complicado na região, até porque nós já passamos o horário de rush, mas fica a preocupação para o início da manhã dessa terça-feira, em função da quantidade de cinza, quantidade de lixo, de pneus que vai ficar aqui na Avenida Carlos Lacerda. Vale novamente um outro apelo às autoridades municipais. Há necessidade da presença de alguém da CT, de policiamento aqui na Avenida Carlos Lacerda, porque os moradores não arredam o pé daqui e multiplicam cada vez mais o número de fogueiras ao longo da avenida. Gilberto. Ok, e daqui a pouco mais informações. Vamos direto para a Argentina, Pedro Bassan. Aqui em Buenos Aires, estamos novamente falando do Hotel Alvear, onde começou há pouco o banquete oferecido pelo presidente Carlos Menem, que está acompanhado de sua filha, Sulemita Menem, e banquete que é oferecido a toda a delegação brasileira, mas especialmente ao casal Fernando Henrique e Ruth Cardoso, que está aqui na Argentina nesta viagem oficial, nesta viagem de Estado. E há pouco, Gilberto Pereira, você mencionava essa questão da gastronomia, né? O presidente Fernando Henrique, um almoço, um jantar, enfim, sempre sendo oferecido esse tipo de cerimônia nessas viagens, o presidente acaba voltando uns quilinhos mais gordo. E pode ser mesmo, porque o cardápio aqui do Hotel Alvear é de finíssimo gosto, a cozinha aqui é de finíssimo padrão. E temos aqui o cardápio que vai ser oferecido neste banquete aqui no Hotel Alvear, no Salão Versalhes,
hotel que existe desde 1932 e é o mais tradicional da capital argentina. Aliás, o Salão Versalhes está todo decorado com rosas amarelas para esse banquete. Mas na entrada, como o primeiro prato, será servido salmão norueguês, ou então uma opção para gravlax marinado. O prato principal será um tornedor com salsa forestier. E depois, na sobremesa, um marquise com queso al gran marnier. O cardápio deste banquete, que terá também vinho branco e vinho tinto Moët Chandon. Portanto, o presidente Fernando Henrique está sendo recepcionado neste banquete. Aliás, é um banquete um tanto quanto restrito, o salão não é tão extenso, não é toda a delegação brasileira que aqui está, não são todos os empresários. A comitiva brasileira é muito grande, mais de 100 de empresários, além dos ministros, 4 ministros de Estado, 4 governadores, e a comitiva toda não está aqui. Estão os governadores, os ministros, mas nem todos os empresários estão presentes, mesmo porque é muito grande o número de autoridades argentinas que aqui estão. O presidente, no seu brinde, até brincou, dizendo que a proximidade Brasil-Argentina é muito grande. O único aspecto um pouco maçante dessa proximidade são os discursos, já que ele, Fernando Henrique, fez mais de 5 hoje. O presidente Menem também não fica atrás. São discursos sempre no mesmo tom, exaltando a integração entre os dois países. O presidente Fernando Henrique a todo momento faz questão de ressaltar que é uma amizade muito profunda que agora se consolida, é obra de toda a população brasileira e é uma obra que transcende o próprio Mercosul. É uma integração mais profunda até do que o simples fato do Mercosul, a amizade entre Brasil e Argentina. O presidente Menem também segue no mesmo tom, ressaltando a proximidade extrema que existe hoje, o conjunto das decisões sempre no mesmo caminho, as conversas telefônicas que ele tem com o presidente Fernando Henrique, enfim, toda a proximidade de conduta até dos governantes dos dois países, indicando que essa união Brasil-Argentina hoje é muito grande de fato. Portanto, esse é o tom geral dos discursos que acontecem, discursos rápidos de 5 minutos, acontecem pelos chefes de Estado nessa viagem bilateral nas diversas ocasiões, na Casa Rosada. O presidente Fernando Henrique já falou também no Monumento a San Martín, na Biblioteca Nacional, enfim, a todos esses instantes, esses rápidos discursos aqui na Argentina. Até o presidente já parece um pouco carregado de enfado por esses discursos que acontecem aqui na Argentina. Mas ele leva com bom humor e diz que, de todo modo, está muito à vontade porque se sente numa terra amiga e às vezes até com vontade de falar mais por estar entre amigos. É o que temos aqui de Buenos Aires, Pedro Bassan, Rede Bandeirantes de Rádio. Ok, são 22 horas e 7 minutos, quer dizer, unidos pero no mútuo, né? É só que você se reportar aí ao fato do Conselho de Segurança da ONU, o voto contrário é justamente o voto argentino. Depois... Unidos, mas com ressalvas. Eu queria lembrar aquele famoso tango de Enrique Discépolo, Cambalache, né? É. Que não llora, não mama, que não mente, é sorrir. Bom, gente. 2526034849039, não vou pedir agora, como o programa hoje é mais curto e nós ainda não conseguimos chegar nem na metade do tema para debate, que as perguntas sejam rápidas, as colocações rápidas para que a gente possa atender mais gente. 2526034849039. O Nuso quer questionar a Zelinda Orlando Hipólito, que é psicóloga clínica, está participando aqui com a gente, ao lado da Maria Helena Brito, do nosso analista de comportamento e, é claro, do nosso Brigulho, jornalista da história. Bom, eu queria começar, primeira coisa que me inquietou na sua colocação inicial, você, afinal, acredita na reencarnação ou não? Acredito. Piamente. Sem dúvida. É ótimo. Você fala na regressão e você diz que você vai buscar um conhecimento que está no inconsciente, que esse conhecimento pode vir de vidas passadas ou não, certo? Eu ia te perguntar, para que serve esse conhecimento? E como utilizar essa informação de forma terapêutica? Bom, quando você tem uma programação que você traz sem estar na sua consciência, ela domina você. Quando você traz a sua consciência, você pode escolher a tua resposta. Por exemplo, você já deve conhecer um montão de casos desses, de pessoas que caso o marido traz, separa, caso o marido traz, separa, caso o marido traz, separa. Vocês devem conhecer. Bom, quem está errado são os maridos ou quem escolheu? É óbvio que você está escolhendo sempre uma programação errada, naquele sentido. Você não quer de jeito nenhum, mas isso acontece sempre. Isso é uma gravação que você traz. E essa gravação, quando vem ao consciente, quando você descobre o porquê você está tendo esse determinado comportamento de escolha errada, você pode dominar este comportamento e escolher a resposta. Você não é mais um efeito do que está gravado, você é uma causa. Por exemplo, se tivesse um buraco aqui e você não enxergasse, toda hora você tropeça nele, toda hora você tropeça nele. Se você enxergar, se você olhar que existe o buraco, você pode até tropeçar se quiser, mas você pode dar volta, você pode pular, você tem outras alternativas.
desde que você saiba. Quer dizer, você parte do pressuposto que o simples conhecimento por si só já é uma medida terapêutica. Sem dúvida. Agora, eu queria perguntar para a Zelindo o seguinte, complementando essa pergunta Claro. do Núncio, muitas vezes você trata de uma pessoa, você vira essa pessoa no avesso, todo o inconsciente possível dela vem à tona na sua história de vida, e você não consegue resolver porque está a outros níveis de vida. Normalmente a gente vai a esses outros níveis, ou de vida, como eu acredito, ou gravações, que essa dá para provar. Certo? Certo. Normalmente o início está muito longe, muito longe, além das gravações que nós temos a partir do útero para cá. Quer dizer, você só, então, faz com que a memória ativa, que são as nossas gavetinhas do inconsciente, não é? Seja dessa vida ou seja de outras, venham à tona. Exatamente. Quando eu te fiz a pergunta, se você, em algum processo de regressão, você chegou quase a ter a certeza de vidas passadas, como é que se deu isso? Olha, eu acredito, porque a crença é o que a Maria Helena falou, é individual de cada um. Mas quando eu vejo uma pessoa sentir uma dor violenta, que sente, viu? É estranho, mas sente. E quando ela enxerga toda a situação, aquela dor vai embora, como se fosse um passe de mágica, a dor eu acho difícil ser gravada apenas por algo que se escutou ou algo que veio geneticamente e holograficamente reproduziu em você. O que mais me dá certeza de vidas passadas é quando a pessoa realmente sente a dor e quando ela enxerga a história inteira, inclusive os detalhes que rodeiam essa história, e ela consegue se libertar da dor. Quer dizer, você tira do corpo mental o registro inicial. Exatamente, é isso. A Maria Helena teve um exemplo, me parece que ela teve um exemplo, ou um sinal de vidas passadas, não teve, Mari? Um flash? Eu já tive vários flashes e já fiz uma regressão muito espontânea. Eu tenho um professor, evidentemente, que eu estudo radiônica, a radiestesia, né, que é toda a energia. Mas não foi nem com remédio, não foi nem com hipnose, absolutamente. Relaxamento profundo. Também não. Foi vinda de uma questão que eu coloquei, não é? A nível, vamos dizer, terapêutico, assim, e nessa colocação terapêutica, de uma pergunta que eu tinha feito, a coisa veio vindo, e eu consegui ver. Essa pergunta teria a ver alguma coisa com a chegada em Londres na tua vida ou não? Não, aquilo foi uma coisa completamente diferente, né, Gilberto? Quer dizer, é uma história, vamos dizer assim, muito marcada na minha vida, não é só essa, mas essa foi uma delas. Eu sempre tive, apesar de ter toda uma origem italiana, eu sempre tive uma atração violenta pela Inglaterra. Muito grande. Você esteve lá, culpou a Inglaterra quando nós estivemos por lá. Pois é. Mas era uma coisa muito forte. E por muito que eu tivesse viajado na minha vida, que eu viajei muito, não acontecia de eu chegar lá. Quer dizer, esse é um fato isolado. Um outro fato seria o seguinte: a minha formação é de psicóloga, não de psiquiatra, certo? Então, muitas e muitas vezes eu me pegava eu mesma falando coisas que estavam além da minha capacidade de estudo inicial, vamos dizer assim. Porque depois, com o decorrer do tempo, você vai se aprofundando mais. Então, são duas coisas marcantes que depois elas vão culminar. Um belo dia, o meu marido, num dia do meu aniversário, disse: bom, eu vou te levar para Londres. Nunca deu, hoje vai dar. Tudo bem. E eu fui. E realmente o avião descia, ele dormia e eu chorava. Uma coisa assim impressionante, uma coisa muito forte, mas muito forte mesmo. Não deu reconhecer lugares, mas eu me sentia absolutamente em casa, né? Eu não reconhecia, isso aqui, isso aqui é lá. Não, era o clima de dentro de mim. Agora, aí tem uma história depois disso. Um dia, por causa de um cliente meu, que eu fico fuçando todas as coisas para levantar alguém, há muitos anos atrás, eu fui parar para fazer um mapa astral. E eu fui como cobaia, inclusive, porque eu não poderia mandar alguém sem acreditar, né, na coisa e sem ver que tinha, mas isso já faz muitos anos. Porque depois você vai crescendo, você vai evoluindo, você vai encontrando verdades maiores até. E depois que a pessoa me fez um mapa astral,
ela disse pra mim, ela é muito sensitiva, ela disse, você gostaria de saber alguma coisa da sua vida anterior? Eu nem estava pensando no caso. Ela realmente não sabia quem eu era, porque o meu nome para uma rádio, para uma televisão, para um livro, é o nome que eu uso aqui, mas eu tenho meu nome de casado. E que eu uso externamente, né? Porque se eu fizer bobagem, não vou atingir o meu marido. Então, o nome que eu dei foi o meu nome de casada. Então, ela absolutamente não sabia quem eu era. E aí ela me perguntou se eu queria, eu digo, quero. Então, ela não captou o meu pensamento, porque eu estava muito longe daquilo naquela hora. Ela disse, olha, a sua última vida foi na Inglaterra, em Londres, precisamente, em 1865, se eu nunca esqueci. E aí ela me disse uma coisa que bate com essa outra parte que eu falei pra você. E ela disse o seguinte, olha, eu vou te dizer uma coisa que você não vai gostar nada. Eu digo, o que foi? Eu pensei, será que matei alguém? O que eu aprontei, né? Ela disse, não, você foi uma psiquiatra que usou muito mal o teu conhecimento. Quer dizer, mal no sentido de eu ter um conhecimento e não fazer bem para os outros. E é muito engraçado isso, porque eu amo a minha profissão hoje, eu me desgasto até, eu sou incapaz de dizer um não, sabe? Então, é um aprendizado, vamos dizer, é uma colocação nova diante de uma oportunidade que eu tive antes e que talvez eu não tenha desenvolvido. Às vezes, a tua dificuldade de chegar na Inglaterra era justamente por essa gravação. O medo de reativar uma situação que hoje em dia não é compatível com você. Você faz exatamente o oposto do que você fez. Sim, mas vem cá, você não acha que a gente está um pouco pretensioso nisso, não? Olha, eu lembrei... De repente nós estamos julgando a existência dela por conta de um problema circunstancial dela chegar em Londres ou não? Não, eu coloquei isso como uma coisa que me aconteceu na vida. Eu estou muito longe. Eu me lembrei de um caso, Marilena, que esse eu posso relatar em público, porque é muito difícil você poder relatar um caso em público, você é psicólogo que nem eu, você sabe. Mas esse ela falou na frente de um público de 50 e tantas pessoas. Então, não há por que não relatar. É uma pessoa que eu fiz uma regressão e ela se viu no local na Espanha e nesse local ela se viu como se fosse um cardeal, acho que era cardeal. E viu toda a situação, como é que foi a vida, a morte, etc e tal. E essa pessoa foi para a Espanha depois. E quando ela chegou lá, ela entrou numa catedral e quando ela começou a descer, ela começou a se sentir mal. E quando ela chegou lá embaixo, ela viu exatamente o local onde ela tinha visto aqui na regressão, ela não conhecia. Daí ela me telefona, é claro. E quando a gente faz uma regressão, quando a gente faz a conscientização, esse é um outro lado também. Bom, a gente desliga alguma situação que ficou lá para trás. Existe toda uma técnica para você desligar uma situação, uma gravação errada. E a gente fez isso. E é uma coisa engraçada, eu não posso te provar nada, mas o fato é que ela chegou e perguntou quem era o tal do cardeal. E contaram a história para ela, que por sinal bateu com ela. Agora ela me telefonou pelo seguinte, o rapaz que estava contando a história para ela disse que tinha, peraí, deixa eu ver se eu sei explicar direitinho, tinha caído o chapéu do cardeal. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E ela perguntou o que é isso? Ele disse assim, e tinha caído num determinado dia antes dela ter viajado. Ela perguntou o que é isso? Ele disse assim, significa que a alma dele foi libertada. É uma coisa engraçada, esquisita, não dá para provar nada. Agora, o que a gente pensa é que alguma coisa talvez tenha sido libertada. Eu acho que uma energia nossa fica parada num tempo e no espaço, em algum ponto. O xamã, ele chama isso de pedaços da alma. Ele assim aqui no jornalzinho que eu te dei, um artigo sobre isso. E quando você resgata um pedaço da alma, ou seja, uma gravação que não lhe pertence, ficou gravada e escondida, quando você traz ela à tona, ela incorpora novamente a você. E como esse caso, existiram outros casos, agora eu comecei a falar, comecei a ler. Não, é bom, porque a gente vai dando exemplos aí de como você está, que é o pessoal poder contestar ou não. Aí. Tem outro caso de uma moça que me deu, isso é até engraçado, ela me deu, é uma psicóloga também, ela me deu a receita de um tal, de um doce que se fazia na Itália em 1000 e nada, né? 1000 e pouco. E depois ela encontrou uma senhora que era da Itália, que era daquela determinada aldeia, e ela recebeu a mesma receita. Passaram para ela. Então, muitas vezes acontece isso. Como esse caso, tem um monte que eu posso te contar. Mas peraí, Zilene, você não está contando rigorosamente
nada de novo. Esses fenômenos acontecem Claro que acontece. com todo mundo, né? Sem dúvida que acontece, mas é isso que eu tô falando. É uma coisa natural, apenas que às vezes acontece espontânea e nessa vez põe em regressão. Me incomoda um pouco. A única coisa que me incomoda um pouco é quando a gente começa a querer analisar existências anteriores e colocar, não, então na outra eu fiz tal coisa. Nossa. Sabe, pode ter sido até uma gravação que ela tenha recebido até geneticamente de alguém. Por que não? Eu não digo que não. Eu só digo que é engraçado que a pessoa possa realmente ter esse tipo de experiência. Eu mesmo te falei que estudei a vida inteira para provar a reencarnação e o que eu consegui foi o contrário. Não existe como provar a reencarnação. Qualquer teoria que você me traga, eu acredito que eu possa trazer uma outra paralela, embora eu acredite. Volto a dizer. Agora, você falou no começo do programa que você não gostava da hipnose, né? Porque ela se torna ela é inconsciente. Mas veja que coisa engraçada. Não era o Dr. Charcot que usava a hipnose? Claro, Freud usou, o Dr. Charcot usou, muita gente usou. E não era verdade que quando a pessoa estava hipnotizada, se libertava da coisa, e quando voltava da hipnose, o sentido voltava? Eu deveria ter explicado completo. Você tem razão. A pessoa se liberta, sim, é uma das maneiras de fazer regressão. Só que, no meu parecer, pode ficar gravadas outras situações. Por exemplo, se você estiver numa regressão e você estiver revivendo alguma coisa e, sei lá, cai um lápis no chão, você pode ficar com aquela gravação. Que não estou falando da pessoa que faz a hipnose, do terapeuta. Eu acredito que ele tenha a melhor das intenções. Mas eu acho que nós ainda não temos condição de segurar todas as variáveis que podem acontecer no local. E se a pessoa está inconsciente, ela pode tirar uma gravação e colocar outra. Isso eu já encontrei, por isso que eu estou falando. Por isso eu não gosto da hipnose. Tudo bem, antigamente também o pessoal passava a faquinha assim e operava. Eles não sabiam que poderia causar uma infecção. Da mesma maneira, o Freud, ele começou com essa história, o Charcot fez essa história de hipnose. Beleza, só que a partir daí já muita coisa foi encontrada. Mas hoje está se contestando muito a hipnose, né? Quer dizer, a pessoa... os médicos, na sua grande maioria, são contra, os cientistas são contra. É porque a gente não sabe o que pode ficar gravado daí. Pelo perigo de quem faz, até, e de quem está sendo hipnotizado. Mas eu vou fazer uma pergunta que é básica, tá até na minha doutrina. No estado alfa que você colocou, não há uma interferência consciente no inconsciente? Como interferência? Me explica um pouco melhor. Porque na hipnose, você afasta o consciente, não é isso? E você lida com o inconsciente. Certo, só com o inconsciente. Então, por isso, há o risco que você falou. Que eu acho que você usou uma figura boa. Agora, no estado alfa, você não afasta o consciente. Não, de jeito nenhum. Então, você lida com o consciente e com o inconsciente ao mesmo tempo. Tem um tempinho para explicar uma coisa? Tudo bem. Tudo bem. Então, é como se a gente tivesse duas mentes. Uma mente reativa e uma mente analítica, tá? Estou fazendo uma coisa bem superficial, certo? Mente analítica é essa que eu estou falando com a Marilena agora. Eu estou acordada, eu estou consciente, ela está acordada, está consciente, ela me passa as informações que a gente está conversando lá fora. Eu te passo as outras que eu tenho, a gente combina, essa eu gostei, essa eu não gostei, existe escolha. Gostei do que você falou, não gostei do que você falou, pronto. Existe uma outra mente que vive abaixo dos níveis da consciência, que é essa que eu chamo de mente reativa. A mente reativa, ela tem vários aspectos. Primeiro, todo equilíbrio homeostático do organismo pertence à mente reativa. Então, se você bate a mão, ela manda o sanguinho para fazer o hematoma, para você se curar. Então, tem a parte física, ou seja, o esforço do organismo para atingir um equilíbrio faz parte dessa mente reativa. Na hora que você pega a mão e coloca numa chapa quente, se você fosse depender da mente analítica, consciente, até você falar, minha mão está queimando, as terminações nervosas estão indo para o espaço. Até você tomar consciência você do já que virou está acontecendo, vai. Certo? Por que você tira correndo a mão? Porque existe uma outra mente que vai você tirar a mão. Que é reativa, claro. Sem você perceber, você pumba, tira correndo. Ela é responsável pela tua sobrevivência. Essa mente existe para que você sobreviva. A função básica dela é essa. Desde o primeiro protozoário até nós, todos têm esse tipo de mente, que é busca a sobrevivência. Sim, certo? instinto de sobrevivência. Certo. Essa é uma parte. Eu chamaria de reflexo. Seria. Mas isso é uma parte. Porque, por exemplo, enquanto um organismo reage a uma situação externa, nem sempre é um reflexo. Bom, até seria, né? Se eu tenho fome, me dá vontade de comer. Você vê muita pessoa, ali teve um reflexo imediato. Exatamente, é mais ou menos isso. Agora, ela não só faz isso, ela faz outras coisas. Todos os comportamentos inatos, por exemplo, o neném quando nasce, ele chora para se comunicar,
ele esperneia. Ele não sabe que é para massagear os esfínteres, está com dor de barriga, mas ele esperneia. Quer dizer, ele tem toda uma reação de sobrevivência que ele não conhece, Natural. mas já está gravadinho. Assim como o cachorro. Claro. Mesma coisa. Muito bem. Só que isso continua. A mente reativa, ela não para aí. Se ela parasse aí, joia. Mas ela continua a aprender coisas. E ela sempre vai aprender de uma maneira tipo ensaio e erro. Então, por exemplo, sempre, eu estava falando pro Gilberto no começo, sempre que existe um rompimento de tecido sanguíneo, isso não sou eu, é eletroencefalógrafo que mostra. Você sai um pico da consciência, mesmo que seja um furo no dedo. É óbvio que conscientemente você não nota. Claro. Tá? Mas você sai da sua consciência. Na hora que você, entre aspas, sai dessa consciência, essa mente reativa, ela toma conta de você. Então, existe a mente analítica, a mente reativa e a linha da consciência no meio. Sempre que você não está consciente, essa mente sobe para tomar conta de você. A reativa. A reativa. Ela emerge para tomar conta de você. No que ela sobe para tomar conta de você, ela se abre. No que ela se abre, ela grava tudo que existe no local como perigoso para sua sobrevivência. Por quê? Porque sempre que existe um rompimento de tecido sanguíneo, para a mente reativa, seria como um perigo à sua sobrevivência. Certo? Então, quando ela se abre, ela grava. Então, vamos supor que a Maria Helena caia aqui e machuque o dedo no fósforo. Na hora que você machucou o dedo, que rompeu, que saiu sanguinho, e sanguinho não é só pra fora, pra dentro também, o hematoma é a mesma coisa. Na hora que saiu o sanguinho, você teve um pico de inconsciência que provavelmente você não note, claro que não. Mas essa mente, ela grava tudo que existe no local. Então, ela grava o Gilberto, quer dizer, tem uma coisa, mente reativa não tem qualidade. Ela só grava o que existe, ela não sabe se ele é o Gilberto. Ela vê um homem com óculos e camisa azul, etc e tal. O outro homem também, por acaso, com camisa azul e óculos. O uniforme do programa. Uma mulher de branco, uma mesa bege, de madeira. Ela grava as coisas sem rotular. Sem rotular. Ela só grava sem as características. Sim, Linda, mas mesmo assim, a mente reativa não interfere na consciência? Não, à medida de que, quando você grava tudo isso, ela volta. Existe a memória que é gravada pela mente consciente. Existe a memória que é gravada pela mente reativa, que é o que a gente chama de incidente traumático primário. Sim. Por quê? Porque você não lembra o que aconteceu exatamente nesse momento. É como se houvesse uma trilha no tempo e de repente houvesse um espacinho em branco. Tá bom, mas você não me respondeu. Fala. Eu quero saber se nesse período de estado alfa, com o grande Você traz relaxamento... os dois um perto do outro. Então, e não tem uma interferência de um no outro? Claro que tem. Então, como é que foi feito o processo? Eu não entendi muito bem a pergunta. Veja bem, se você traz o relaxamento grande, você tem a mente consciente e a reativa... Exatamente. Agora, você chega próximo. e como é que você consegue, qual é a segurança que você tem que a consciência, ou que a mente interativa, a consciência, não vai interferir na outra? Exatamente. Nenhuma. Claro que pode interferir. Sem dúvida que pode. O que me importa é que a pessoa realmente consiga chegar num ponto onde ela se libere de uma situação. Não, você sabe por que eu estou te perguntando isso? Onde eu quero chegar? Porque é nesse processo que se dá a comunicação espiritual. Exatamente claro. nesse. E a comunicação sexual, eu tô falando, espiritual não é perfeita porque justamente a interferência do consciente e do inconsciente. Não, o que eu ia perguntar para esclarecimento de todo mundo, você está falando em que língua? Numa língua espiritualista ou numa língua terapêutica? Isso que eu estou falando agora é língua terapêutica. Se você quiser espiritualista, é outra. Não, por isso que eu digo, para os ouvintes poderem entender... Agora é uma língua... se situar. Não. Terapeuta científico. Aham. Isso faz parte de uma porção de estudos, que é daquele palo alto. Uma espiritualidade nessa mesma explicação aí sua? É uma coisa à parte minha, que aí já não faz parte dessa ciência. Isso que eu estou te falando é um estudo científico provado, etc e tal. Existe outra parte que... e como é que você coloca essa outra parte nessa científica? Bom, é que às vezes a pessoa, quando ela entra no estado alterado de consciência e que entra num incidente traumático primário, ela tem relação com outras pessoas. Ou seja, ela consegue, entre aspas, perceber as pessoas que aparecem para ela como se fosse um filminho, como se fosse um sonho, e muitas vezes reconhecê-las. E você chama isso de delírio? Cientificamente poderia ser. Assim como um desdobramento é considerado em psiquiatria
como um dos graus da esquizofrenia. Certo, e era nós isso que eu ia estudamos dizer. como algo que você pode conseguir e que a gente, não sei se você também acredita que sim, a gente até treina para conseguir. Essa é a grande porque diferença. existe uma teoria muito grande hoje, né, Zanine, você deve saber disso, que a esquizofrenia está muito perto, sem dúvida, não é, de uma alta espiritualidade. Óbvio, você deve ter feito, é claro, você tem a mesma formação minha, você deve ter feito estágio no hospital psiquiátrico. A maioria que está lá apenas não sabe controlar as informações que tem e deturpa. Não sabe lidar com essa paranormalidade. De fantasia ou de uma outra realidade? Cientificamente de delírio, espiritualmente eu acredito que seja uma paranormalidade que a pessoa não tem como lidar, como controlar. Então, você acredita que uma pessoa esquizofrênica, cientificamente taxada de esquizofrênica, dentro do caminho todo de uma psicose, né? Ela tem cura através de uma espiritualidade? Acredito que sim. Ok, olha, são 22h31, eu falei, passagens rápidas, tal, não sei o quê. As passagens acabaram sendo longas, as respostas longas, e o ouvinte ficou na ponta da linha. Tem que fazer intervalo comercial que já está atrasado. Então nós vamos para um breve intervalo comercial. Voltamos já com o ouvinte na ponta da linha. E o importante é o seguinte, gente, que vocês comecem a assimilar tudo que está sendo dito aqui, depois vocês vão botar isso tudo num vasilhame só, vão dar uma remexida e vão começar a extrair aquilo que vocês conseguiram depreender de melhor do que está sendo conversado aqui. Mas é importante pensar o máximo sobre o assunto. Isso pode, inclusive, determinar uma mudança na sua vida, tá? Então, fique atento. Bom, são 22h39. Antes de eu seguir aqui com o ouvinte, com os convidados, vamos às informações da Regiane Stella. 22h39, Gilberto Pereira. Falamos agora da Avenida Carlos Lacerda, onde desde as 7 horas da noite, moradores aqui do bairro de Campo Limpo realizam uma manifestação. Nesse momento, cerca de 100 pessoas, em sua maioria crianças e adolescentes, interditam aqui a avenida. Eles colocaram 5 fogueiras interditando a avenida e esperam alguém da CET ou da Prefeitura. A reivindicação, Gilberto, é a seguinte: há pouco tempo a Prefeitura recapeou aqui a Avenida Carlos Lacerda e retirou as lombadas que tinha. Em seu lugar colocou outras lombadas, mas menores. Resultado, os motoristas não respeitam essas lombadas e acabam passando aí sem brecar. E entre hoje e ontem houve aí 4 atropelamentos, resultando em 2 mortes. É por isso que eles fecharam hoje aqui a avenida, reivindicando a presença de alguém da Prefeitura para alguma solução, para tomarem alguma solução. Agora, a situação neste momento é de absoluta tranquilidade. Não há movimento, não há movimentação de veículos, o trânsito não está parado, não há congestionamento aqui pela Avenida Carlos Lacerda. Mas a situação com certeza deverá se complicar se eles permanecerem interditando aí a Avenida Carlos Lacerda durante toda a madrugada. Isso porque, Gilberto Pereira, a rua Carlos Narras, que é utilizada neste momento como desvio para os ônibus, amanhã terá feira nessa rua. E, portanto, irá complicar com certeza a situação, porque os ônibus e mesmo os veículos que fazem o desvio por essa rua não conseguirão passar amanhã devido à feira. Ou seja, a situação será complicada amanhã, mas nesse momento, situação absolutamente pacífica aqui no bairro de Campo Limpo, Gilberto. Ok, Regiane, muito obrigado pelas informações. São 22h40. Eu quero, neste horário, pedir desculpa a vocês que estão ouvindo o programa, que não conseguiram participar, porque, na realidade, o assunto está se estendendo. Ele é polêmico, é tremendamente atraente, né, envolvente, e as pessoas, às vezes, como nós estamos aqui tratando de regressão, como diria bem o Nuno, nós estamos, de vez em quando, nós viajamos aqui no tema. Nós viajamos no tema e vocês acabam ficando um pouquinho por fora. Me perdoem, talvez tenha faltado até um pouquinho de comando aqui no programa hoje, mas é que eu também fiquei embevecido com as explicações, acabei me deixando envolver pelos convidados, que são realmente muito inteligentes, e isso fez com que o programa transcorresse de forma diferente. De qualquer forma, como eu disse a vocês, é um tema que vai ser debatido constantemente e, evidentemente, numa próxima oportunidade nós traremos esses convidados outra vez para continuarmos a debater esse tema que é atual. E quando a gente fala que nós estamos entrando num período o homem deixa o material para tratar do espiritual, eu acho que ele cabe ser discutido em qualquer instante, tá? Então, vocês me perdoem. Vamos rapidamente para o ouvinte na ponta da linha,
que já deve estar com o braço moído aí, de tanto tempo que ficou esperando. Alô? 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 Quem é? Gabriel. Gabriel, fala da onde? De Uberaba. Uberaba. Qual a sua profissão, Gabriel? Professor Maracujá. Ah, professor aposentado. Gabriel, mas não é o anjo que nós estamos falando, não, né? Não. Então tá bom. Não, é imitação longínqua. Ok. Gabriel, depois de tudo que foi dito aqui, tanto pelo Núncio, que é jornalista, da revista Isto É, pela Maria Helena, que é nossa analista do comportamento, e pela Zelinda Orlando Hipólito, que é psicóloga clínica, o que é que você pôde aprender? Você chegou a mudar de opinião? Você continuou com a sua opinião? Qual é a sua opinião? Gilberto, primeiramente eu quero parabenizá-lo pelo programa, viu? Muito obrigado. E sinto-me honrado em participar de um apresentador elevado e merecido prestígio como o seu, viu? Muito obrigado. Gilberto, eu tenho as minhas dúvidas com relação à reencarnação. Citando nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos diz que para a certa altura, eu não me recordo assim, capítulo, versículo, não me recordo, né? Não tenho memória. Mas ele diz que, ele pergunta, quando chegar o fim dos tempos, encontrará o Filho do Homem fé na terra, isto é, nos grandes dias de juízo, na sua volta. Ele deixa claro que a fé ia se degradando e que a maldade dos homens ia se aumentando cada vez. E ele remata dizendo que por causa dos escolhidos, esse fim seria abreviado. Certo? Então pergunto eu, que qualquer criança, todos nós sabemos que o mundo espiritualmente está cada vez pior. Qualquer criança de uns 10, 8 anos sabe que estamos num sentido de respeito à dignidade humana, aos direitos humanos. Fala-se muito bem, de maneira linda, né, sobre esse aspecto. Mas é um falar como um suave fino, certo? Na prática mesmo, pouco se consagra, aliás, nada. Certo? Então, a minha dúvida quanto a isso, da reencarnação. E outro aspecto importante, são centenas, mas a exiguidade do tempo não me permite, né, citar tudo. Uma coisa seria muito... Gabriel, me faz um favor, Gabriel, que eu não estou recebendo direito o seu som. Fala bem perto do bocal, fala um pouquinho mais alto. Sobe no banquinho aí para ver se melhora o som. Melhorou? Que é para ver se nós conseguimos entender, porque muita coisa do que você está falando eu não estou conseguindo entender. Melhorou agora? Por favor, isso. Está melhor? Está melhor. Muito bem. Então é sobre o anterior você ouviu? Precisa repetir? Não, pode ir para frente. Bem, então é coisa triste você pagar uma dívida que você não sabe onde contrair e como contraiu. Certo? Outra coisa também que me deixa no ar, assim, por compreender, é o seguinte: se eu escolhi uma provação para pagar, para resgatar dívidas anteriores, ao reencarnar, eu deveria estar propenso a aceitar tudo que é que eu escolhi, segundo o livro dos Espíritos, eu escolhi a prova, a tarefa que devia estar na Terra. Espera um pouquinho só, Gabriel, para que a gente possa ordenar a resposta. O Núncio já tocou nesse assunto. Núncio, nós escolhemos a aprovação, quer dizer, quando você vem, se você vem para um aperfeiçoamento, você tem o direito da escolha da aprovação? Como é que é a coisa? Deixa eu responder o professor Gabriel pela ordem que ele colocou. Em primeiro lugar, professor, é inegável que, ainda que não seja ideal, o mundo nesses 2000 anos evoluiu brutalmente, até no trato humano. Não preciso lembrar para o senhor que o século XIX era pior, perseguição, discriminação, e o século XVIII, XVII, se a gente for voltar para trás, a coisa vai piorando. Então, evidentemente, houve uma evolução. E essa evolução significa a evolução dos espíritos que reencarnam, não há nenhuma dúvida. Ou pelo menos eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, quando o senhor fala em provação, em escolher o tipo de provação, eu não creio. Eu não creio que o senhor tenha essa escolha, não. O que eu creio é o seguinte, que o senhor, pelos seus atos na Terra, pelos seus atos numa encarnação, o senhor vai naturalmente ditar a reação disso numa outra encarnação. Agora, daí se o senhor vai pagar essa provação, se o senhor vai escolher como vai pagar essa aprovação, eu acho que ficava muito fácil. Ficava muito razoavelmente comum, né? Há o imprevisível nisso.
Eu não sei se o senhor assistiu o programa da semana passada, mas eu disse que eu não acreditava em destino e, consequentemente, não acreditava que as pessoas eram condenadas a provar qualquer coisa. Agora, depende do senhor. Como o senhor vai encarar a aprovação que vai se lhe apresentar é outro problema. Espera um pouquinho, Zelinda. A gente já vem com um negócio pré-determinado. No teu entendimento, eu não sei nem qual é a religião ou a fé que você professa, mas você acredita que a gente já vem com alguma coisa determinada e que dentro dessa determinação a gente, ao longo do tempo, pode até mudá-la, mas uma espinha dorsal já fica traçada ou não? Eu acho que a gente já tem algo que não foi aprendido e outras coisas que foram aprendidas. Como eu estava falando agora para a Marilena, o que já foi aprendido são os talentos que nós trazemos. O que não foi aprendido são as dificuldades que nós temos. Exatamente. E nela a gente vai trabalhar. Não é que Deus diz assim, não gosto do Gilberto, vou dar um castigo para ele. Ou então o Gilberto fala, não, eu quero ganhar o reino do céu rápido, então vou apanhar bastante. Porque às vezes fica essa ideia, né? Que precisa sofrer para ganhar o reino do céu. Que eu não acredito. Não, eu quero ganhar numa boa, muito sem ao sofrimento. contrário. Mas eu não acredito, não. Eu acho que você tem algumas coisas que você não aprendeu e que você está aprendendo, só isso. O índio, por exemplo, ele pode botar o dedo num fogo sem conhecer. A partir do momento que ele conhecer, ele não põe mais o dedo. É aquilo que eu estava explicando de aprendizado. Então não é que você escolhe o que você vai sofrer ou o que você tem que aprender. Você vai continuando num processo, como todo. Na escola, se você não aprendeu a multiplicação, a divisão, você não vai conseguir aprender uma equação, por exemplo. Até para dar um exemplo, eu estou concordando plenamente com você, mas até para dar um exemplo, um pai que recebe um filho gerado com problemas, ele pode renegar o filho, como ele pode cobrir o filho de carinho, como ele pode resgatar esse filho. Exatamente. Quer dizer, depende do pai, depende da história dele, depende do que ele quer, depende do que ele quer em relação à vida. Quer dizer, aí ele vai traçar o caminho que ele quer. É a mesma coisa. Né? Mari, como é que você recebe isso, Mari? Eu estava, pela primeira vez na vida, eu escrevi uma coisa aqui, né? Nós estamos discutindo quase qual é a essência da vida, né? Então, para mim, ela está na nossa origem divina, no nosso coração, no nosso sentimento, naquilo que nós acreditamos, na somatória de todas as verdades individuais, formando a verdade absoluta que é Deus. Então eu acho que no momento que eu acredito nisso, tá certo? A minha cabeça, a minha emoção, a minha sensibilidade vai buscando todo esse tipo de coisa. Então são vários os caminhos que cada um de nós encontra. E são as respostas que a gente vai vendo nesse caminho que a gente vai se situando, não é? Quer dizer, você vai se situando numa coisa maior, que é o amor universal. Você vai se situando numa fraternidade. Você vai se situando numa evolução. E eu acho que isso depende muito da crença que você tem. Está mais ou menos batendo aqui, viu, Marilena? Quando você estava falando, eu estava olhando aqui a carta do Romeu, Oswaldo, Neuza e o Assi. E diz o seguinte, relato bíblico nos mostra que o caráter de Deus está fundamentado em dois conceitos básicos. Você falou em amor. Claro. E você falou, deu a entender a justiça. Amor, sabedoria, aí você puxou para a inteligência, que é a sabedoria que você colocou. Todos os fatores relativos. Claro. Espera um pouquinho só. Então aí o absoluto eu só quero seguir o raciocínio dela. Amor, justiça, inteligência, livre-arbítrio. Certo? Seriam os quatro ingredientes básicos. Sabe, uma vez eu li, não sei aonde, não me lembro mais, mas que dizia assim: a vantagem nossa sobre os anjos é que nós podemos errar. O anjo não. É porque o anjo já está evoluído, não é? O anjo já passou. Eu não sei se ele está evoluído ou se ele não teve nem a condição agora de nós vamos viajar legal. É melhor mudar a volta para a direção. Não, depois nós vamos discutir. Agora, eu acho que na evolução dos seres humanos você vai chegando no divino. Se você pegar pela cabala, são duas ondas separadas. Individual que te faz chegar em Deus. Quer dizer, você não acredita que num período só de vida você possa complementar toda essa sabedoria? Não, muito pouco. É a mesma coisa que você tiver 80 anos de vida e você vai fazendo coisas no decorrer da sua vida, né, desta vida terrena, e você vai aprendendo e você vai mudando de lugar e você vai mudando de pessoa, você vai mudando de conceitos, você vai largando preconceitos, uma nova verdade se abre. Então você tem esta vida que aqui você conhece,
E você deve ter várias outras que você já passou e que ainda você vai passar. Só para fazer uma comparação que ela está falando, que eu acho que a Mari está falando um negócio certíssimo. Você imagina o seguinte, o Cristo, que era o Cristo, demorou 48 horas para subir. Ou seja, no sábado de aleluia, não se ouviu falar no Jesus Cristo. E tem gente que 4 horas depois que morreu está falando, o quê? Será que eu estou louco? Tem gente que é melhor que o Cristo. Quer dizer, tem umas coisas meio estranhas. Então o que ela está colocando é isso. Se o Cristo, que era o Cristo, teve uma existência, qualquer coisa melhor que isso tem que ter duas. Certo? Concorda comigo? O raciocínio é matemático. Se o Cristo, que era o Cristo, teve uma existência, pressupõe-se que teve uma existência, os espíritos nos contam que ele teve uma existência, não é? Porque até não há nada científico quanto a isso. Quer dizer, qualquer coisa que venha abaixo do Cristo tem que ter pelo menos duas. Várias, né? Para pelo poder... menos duas, né? Mas ele tá falando em pelo menos duas. Claro. Se o Antônio Carvalho estivesse aqui, o Carvalho defende a tese de que nós vamos viver 557 vidas aproximadamente. Exatamente. Até chegarmos a um período de purificação. Eu acho um pouco exagerado o número exato. Mas... Ele falou aqui, eu estou colocando 557, foi o último número que ele passou aqui pra gente quando ele fazia o programa. Mas eu é um bom palpite pro bicho amanhã. Quando eu falo com meus pacientes que eu vou fazer reencarnação, né? A primeira coisa que eu falo é o seguinte: não se assuste, porque a gente já furou muito olho de passarinho lá pra trás. Que eu acho a maior maldade furar olho de passarinho, né? Então eu acredito que se existirem as reencarnações mesmo... Claro! Tudo são conjecturas de fé. Eu acho que a gente já fez muita coisa dessa maneira, porque Sabe a gente foi aprendendo até aqui. Eu acho que basta olhar, cada um basta se olhar no espelho e ver a sua vida, né? Aquilo que ele tem de bom, ele já conquistou. Aquilo que ele ainda não tem de bom, ele precisa conquistar. Mas não são as coisas materiais só. São outras coisas. Quer dizer, você desenvolver... sabe, o amor, você pegando o amor, ele tem embaixo todas as outras coisas. Agora, Mari, imagina um sujeito libertário que hoje encarnado defende uma tese de libertação, de repente faz uma regressão e descobre que era um absolutista, que era um tirano. Ele vai ficar louco. Deve ser um trauma muito grande, não? Não. Ou então ele vai abrir a cabeça. É os olhos de passarinho que você falou, né? Ou então ele vai abrindo a cabeça, que quanto mais você sabe, menos você sabe. Claro. Não é? Então, você vai vendo que uma coisa que você critica hoje, você nunca criticou anteriormente. Quanto mais você expande a tua consciência, mais você entende o outro. Também li, não sei aonde, uma coisa que dizia assim, que é muito bom, era uma espécie de uma oração, que dizia: agradeço a todos que me fizeram errar, porque me tornaram complacentes, compreendendo o erro dos outros. Então, muitas vezes, a gente é fácil te julgar. Não gostei desse anel, tá horrível esse barbada. É fácil julgar. Agora, passa pra ver o que é que você faz, se você não faz besteira também. Claro. Agora deixa E a partir desse momento você entende o outro. Deixa eu fazer uma pergunta pro Gabriel, que eu acho que cabe aqui. Gabriel, você disse que tem dúvidas quanto à reencarnação. Você chegou a citar, se eu não me engano, que a gente teria uma passagem e que nessa passagem nós iríamos para um outro estágio. Foi mais ou menos isso, não foi, Gabriel? Exatamente. Então eu quero saber o seguinte: você acredita que durante um período de vida, que o nosso período de vida é um período curto, você possa aprender tudo? E como é que você me explicaria o fato de uma criança nascer e viver algumas horas, nascer e viver 1, 2, 3 anos? Será que essa criança seria a superdotada dessa história toda, que o simples abrir os olhos ao nascer, ela já estaria captando tudo necessário para uma outra vida? Como é que nós explicaríamos isso, então? Eu faria, se me é permitido, mas a grosso modo, uma comparação com uma fábrica de peças, certo? No caso por exemplo, da metalurgia, as fábricas idôneas, né, submetem cada peça após sair da forja ou da forma, né, submetem-na a paridade de teste de resistência, de qualidade. E há aquelas peças que são automaticamente rejeitadas. Certo? Elas voltam para a condição, não são aproveitadas, tem que ter... Mas então, peraí, aí você está consagrando a reencarnação. Porque quando você diz que é uma peça que saiu com defeito, então ela volta para a fábrica para depois voltar boa, então você está dizendo que existe a reencarnação. Não, eu estou dizendo que essa peça não teve culpa nenhuma. O que essa peça... Quer dizer, uma criança?
que morre ao nascer, foi rejeitado por Deus. Um estanho, um ferro doce. Olha, independente da culpa ou não da culpa, o que eu quero deixar, o que eu quero tentar esclarecer com você é o fato que você colocar que essa peça foi fabricada na linha de montagem. De repente ela apresentou um defeito, ela é recolhida para ser retocada e posta outra vez. Posso levantar uma questão? Posso Eu levantar só tenho uma um questão? minuto, hein? Só tenho um minuto. Bem rapidinha. É. Se Deus é perfeito, ele não teria que ter obras perfeitas? Algo que é perfeito pode gerar coisas imperfeitas? A pergunta que fica não é para vocês. Gabriel, lamentavelmente eu cheguei ao final do programa, o programa mais curto hoje. Eu gostaria de continuar conversando, mas não deu nem pro começo hoje o programa. Eu prometo a vocês que daqui, como nós estamos com as pautas do programa todas atrasadas, daqui a aproximadamente um mês eu vou voltar a esse assunto. Então logo eu consiga colocar as pautas do programa em ordem, que a gente tem tido muito futebol no meio do caminho e tem atrapalhado as nossas pautas. Então logo eu consiga normalizar, eu vou voltar a conversar com vocês a respeito desse tema e abrir mais espaço para que vocês possam participar também. Ok? Um abraço, hein, Gabriel? Me perdoe ter que cortá-lo no ar assim no finalzinho do programa. Um abraço. Nonzo, muito obrigado pela participação, um grande abraço. Obrigado, só quero dizer aos ouvintes que estão nos ouvindo ainda que agora vem a tragédia, que nós pagamos o pato, né? A Voz do Brasil. Daí nós devemos ter aprontado muito no passado para ter que suportar essa porcaria agora. Maria Helena. Talvez seja pra gente aprender o que não é bom. Mas não é para se conformar com isso. A gente aprende até o que não deve fazer, né? Um agradecimento a Zerenda Orlando Hipólito, psicóloga clínica, que lançou o livro Síntese Mágica, a maneira fácil, rápida e segura de praticar magia seriamente. Muito obrigado. Perdão, gente, até espirrar no final deu. 23 horas, nós vamos completando aqui mais um Tribuna Livre, que volta na sexta-feira. Nós temos jogo terça, quarta e quinta. Sexta-feira de volta com vocês, tá bom? Um outro tema em debate. Na sequência, a trágica Voz do Brasil. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil. Balanço Geral. Realização Central Bandeirantes de Jornalismo.